A vontade que me der é dar um tapa na cara dele. Ela fala, cala a boca, ô seu estelionatário, filho da p... Tá indo aí pedir dinheiro igual... manda dinheiro, as pessoas doam mais pra mim do que doam pra ajudar crianças com deficiência e com problema. É isso que ele tá falando ali. Você vê coisas que eu acho que para um homem são agressivas. E eu acho que o que ele faz com o Tarcísio ali é humilhante pro Tarcísio. E o Tarcísio tinha que entender que, assim, ali ele não tá só como um aliado do Bolsonaro. O cara que tava presente, sentado naquela cadeira com o Vilela, era o governador do estado de São Paulo. Ele não se dá o respeito como governador do estado de São Paulo a se comportar como se fosse um soldado do Bolsonaro pra qualquer coisa. Veja, eu sei reconhecer que vários méritos do Tarcísio, mas definitivamente isso aqui cruza uma linha, porque institucionalmente falando ele é o governador do meu estado, e o governador do meu estado não pode ficar se colocando ali como um soldadinho de chumbo a serviço do presidente, do ex-presidente da República que está prestes a ser preso. Isso é institucionalmente humilhante para São Paulo e pessoalmente humilhante para ele. Eu acho isso horroroso. Eu acho muito engraçado. Outro dia tava uns caras no Twitter assim, não, o MBL não fala do Tarcísio. Falamos sempre. E tem um ponto, como o Tarcísio é decente no trato conosco, a gente é decente no trato com ele. Dito isso, eu não posso achar que é decente o cara ficar ali, né, nessa posição. Ele é governador de São Paulo. Governador de São Paulo, do estado mais importante dessa federação. São Paulo não pode ficar nessa posição ridícula de vassalagem pro cara. E o Tarcísio tinha que entender isso. E o Bolsonaro fica nessa. O Bolsonaro atesta. Quando o Bolsonaro responde essa provocação do Paulo Figueiredo ali, você percebe, eu não sei se o Rizzo consegue colocar na tela de novo, olha a cor que o Bolsonaro tá. O Bolsonaro tá um pimentão, ele tá vermelho. Porque o Bolsonaro, assim, ele vai de 0 a 100 muito rápido, né? Então ele pegou a pilha ali na hora, né? Ele ficou completamente vermelho. Né, meu Deus, tô bravo aqui, isso aqui, né? Porque o que o Tarcísio, a provocação do Paulo Figueiredo é válida, porque no fundo ele coloca assim, de quem foi a ideia, né? Ora, o que o Paulo Figueiredo tá afirmando é aquilo que eu afirmei no começo, a ideia não foi do Bolsonaro, gente. A ideia provavelmente foi de um conjunto de agentes político-partidários, e esses agentes político-partidários vieram com essa ideia. E o Bolsonaro tá acatando ali porque o que resta a ele hoje é isso. O Bolsonaro é um cara que gasta seu dinheiro, que vive como um aparato, ele é como se fosse um corpo ligado em máquinas administrados pelo PL. Então o dinheiro do fundo partidário paga advogados, paga pessoas, e paga equipe e tudo pra ele. Então o Bolsonaro, ele no fundo é uma operação do PL. Ele é administrado tal qual um ativo do partido do Valdemar da Costa Neto. Tá? Então, naturalmente foram essas pessoas estão fazendo uma construção de legitimidade. E a gente precisa entender, os mercados querem superar o PT. Boa parte do empresariado já quer superar o PT. Boa parte do centrão quer. Os caras querem fazer o primeiro governo que seria um governo meio que de centrão. O governo Tarcísio, se houver, seria um governo tendendo ao dito centrão. Acho que vocês precisam compreender as coisas assim, tá? Tem mais falas do Bolsonaro, não sei se o Rizzo chegou a separar aí, tá? Tem uma ali sobre impostos que eu acho que foi... Do Bolsonaro ou Tarcísio? Que o Tarcísio fala e o Bolsonaro se mete no final. Eu ia passar uma fala antes pra você. Hã? Eu ia passar uma fala antes aqui. Então passa outra, vamos passar aí. Não deposita na minha conta. Em média, alguém deve ter programado lá, né, que tá aí 20, 30 reais por dia, tá na minha conta até hoje. Agora, pessoal, eu recebi mais doação do que Criança Esperança. Tá ok? O pessoal gosta de mim. Eu não comprei nenhum imóvel, nenhuma bagunça. Eu não sei, gente, se eu tô sendo preciosista, e às vezes nesse mundo que se impõe aqui, eu posso estar sendo preciosista. Tem pessoas aqui que estão com o Rizzo, estão assistindo, o Aloysio tá aí. A forma como o Tarcísio fica rindo do Bolsonaro sem nenhum rigor, basicamente pedindo dinheiro igual um vagabundo. Manda um Pix aí, eu quero, manda um Pix aí, porque sim, e o Pix é pra mim. E a pessoa vai mandar o Pix pra ele gastar como bem entender. E o Tarcísio basicamente fica ali rindo, fica rindo do lado. Eu não consigo achar isso sério como postura. Mas talvez isso me agrida, porque talvez minha mente tenha sido construída ao longo da vida de modo a negar isso. Eu não sei se para outras pessoas isso já é normal e aceitável. Porque, poxa, eu acho que qualquer pessoa olharia isso e falaria, pô, isso não tá certo. Mas eu não sei, talvez eu esteja absurdo. Eu tô colocando aqui pra vocês estão vendo, isso não agride vocês, se essa fala do Bolsonaro não agride vocês, eu me preocupo não com vocês, eu me preocupo comigo, porque eu acho que aí eu tenho uma sensibilidade estranha, e aí por minha sensibilidade não ser estranha, não ser, vamos dizer,
compartilhável com a maior parte das pessoas, minha sensibilidade é uma sensibilidade débil pra lidar com o país que eu vivo e eu sou um retardado. Entendeu? Porque eu acho que toda essa fala do Bolsonaro, enquanto ele está falando, pedindo dinheiro igual um bandido, a vontade que me dá é dar um tapa na cara dele. Ela fala, cala a boca, ô seu estelionatário, filho da... Tá indo aí pedir dinheiro igual um bandido. Manda dinheiro, as pessoas doam mais pra mim do que doam pra ajudar crianças com deficiência e com problema. É isso que ele tá falando ali. Ele tá demonstrando que ele é popular. E o outro cara rindo. Eu não consigo... Tipo, isso me faz mal. Isso quimicamente no meu corpo, cara, aquilo me desperta os hormônios mais odiosos de todos. Eu fico com uma raiva física desse cara. É física a raiva. Se vocês não conseguem sentir essa raiva física, ou tem algo muito errado comigo, né? Porque o ponto é, um bolsonarista vai ver isso e vai mandar dinheiro pra ele. Como eu comecei a ver no Twitter, um monte de gente mostrando comprovante. Mandei o dinheiro pro cara. Isso é nojento, cara. Isso é nojento. Isso é vil. Porque ele não é nenhuma causa. O Bolsonaro conseguiu transformar a direita numa coisa tão vinculada a ele, porque a causa é ele. Então ele não precisa explicar o que ele vai fazer com uma doação. É literalmente, você vai doar pra mim e pronto. Você vai doar E aí o Tarcísio, governador de São Paulo, fica do lado. O que tem de engraçado nisso, Tarcísio? Piora. O que tem de engraçado? Isso não tem graça, isso é horroroso, né? Eu escrevi ontem, o Bolsonaro pegou 17 milhões, acho que foi em 2023. Ele não deu um centavo pra ajudar essas famílias que ele disse que ia ajudar. Ué, separa 200 mil reais e dá lá pra família da Débora pra ter uma assistência jurídica e tal. Separa aí, se não é o cara que quer cuidar. Na hora que vem o dinheiro, não tem solidariedade nenhuma. No fundo ele ficou usando essa mulher, que é uma maluca, ele ficou usando ela, uma mulher irresponsável, porque ela largou os filhos em casa, essa é a real, pra se colocar numa posição de risco. Para na cabeça dela dar um golpe de Estado, que é o que ela achava que ela tava fazendo, tava dando um golpe de Estado, libertando o Brasil do comunismo, e esse cara vai lá, usa ela de bastião, mas no fundo, né, dinheiro não sai bom, e o dinheiro é pra quê? Pra sustentar ele. Então como ele tá vendo que tá indo preso, ele usou esse episódio do Vilela pra pedir dinheiro. E cara, eu vejo isso aí, cara, só me vem um ódio muito profundo, cara. Porque qualquer cidadão minimamente sério teria asco num comportamento desse sujeito. Asco puro e simples. Pode dar o play. Não custa nada. Ô, pessoal, se eu pedir um Pix hoje, 4531-7828-91, eu tenho certeza que amanhã... Nós vamos repetir aqui. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha... Eu vou mostrar, eu ligo pra você. Tá bom. Amanhã vai ter mais... Eu vou botar com extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo, 4531-7828-91. Aí ele começa a gritar, né? Ele começa a gritar, vem um. Tá aqui, ó, 4, babá. Ou seja, o sujeito que decora o Pix dele ali, né? E ele foi lá jogar um número como um vendedor de tigrinho, como um cara vil. O lance é vil. E o lance é uma relação assim, ó, tá aqui o meu Pix e o cara vai mandar o dinheiro porque gosta de mim. Lembra que eu falei? O próprio Bolsonaro é incapaz de explicar o porquê o povo gosta. Ele sabe que uma parte importante da população brasileira simplesmente gosta dele porque sim. Então ele trata isso como um dado da realidade e fica aí, ó, agora me dá dinheiro aí, tá, e começa a gritar de um jeito parecido um bandido. Eu não consigo, a puta que pariu, eu não consigo achar isso aceitável, cara. Eu não consigo achar. Eu só consigo achar que a gente regrediu pros primórdios dos primórdios. É um banditismo de clã. Tá? É o primórdio do primórdio da política. Eu não consigo falar, Renan, pra onde eu volte no tempo, tirando o banditismo sujo do PT, eu não consigo achar paralelo. Eu posso ficar listando, o Temer não era isso. Eu posso listar aqui o Fernando Henrique. Pelo amor de Deus, um dia teve um cara como o Fernando Henrique na presidência da República. Quando compara esse homem com o Fernando Henrique, você fala, caraca, como a gente desceu. O Collor não é isso. O Sarney, o ladrão do Sarney não é isso. O Figueiredo, o Geisel, o Médici, todos aqueles Costa e Silva, Castelo Branco, essa turma não era isso. O Jânio não era isso. Por mais que o Jânio era baixo pra caramba. O Jango, por mais que o que ele queria era horrível, também não era isso. O Juscelino não era isso. Pelo amor de Deus, galera, o que a gente virou? O que a gente virou? Qual o próximo presidente do Brasil? Vamos pegar o Marçal, tem que ser um Marçal, porque se é pra descer nesse nível, tem que descer mais.